Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Hoje eu gravo a aula 20. Nessa aula a gente continua, né, o estudo dos determinantes. Aí na aula anterior tinha mostrado para vocês como calcular um determinante de uma matriz de ordem 2, né? E hoje então a gente vai para o determinante da matriz de ordem 3, né? Como é que a gente calcula esse número, né, que é importante em várias situações aí. Como é que a gente vai determinar então esse número numa matriz de ordem 3, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês hoje uma regra que é a regra mais utilizada, né, nos livros didáticos, a regra que a gente encontra com mais facilidade aí para a resolução do determinante da matriz de ordem 3, que é essa regra aqui, a regra de Sarrus. Uma regra que ajuda muito, né, porque ela é mecânica, né, é uma regrinha que quando a gente entende, a gente resolve, né, sem muito problema, sem precisar pensar muito, tá? O que diz essa regra, então, né? Bom, a primeira coisa que essa regra vai mandar a gente fazer é pegar o determinante, né, da forma que ele é apresentado para a gente. Aqui eu estou colocando uma matriz de ordem 3 genérica, né? Não coloquei números aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver nos exemplos com números, né? Mas vamos enxergar primeiro de uma forma genérica o que teria que ser feito. A regrinha manda a gente, para começar a fazer o cálculo do determinante, né, copiar a primeira e a segunda coluna novamente aqui na frente, olha, da matriz, né? Então eu vou pegar aqui essa primeira coluninha, os números que tiverem nessa primeira coluninha, vou copiar aqui na frente. Eu vou copiar aqui só para vocês verem o formatinho que vai ficar, ó. Então o A1, A21, A31, vou colocar aqui na frente, ó. A1, A21 e A31. E vou pegar também essa segunda coluna também e vou copiar aqui. Então, A12, 22, 32, aqui, ó. 2, A22 e A32. Então, o primeiro passo para resolver, né, o determinante de uma matriz de ordem 3, pela regra de Sarrus, é colocar as duas primeiras colunas, olha aqui, ó, de novo aqui na frente. E agora eu vou começar a fazer os cálculos. Como é que são esses cálculos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui está um pouquinho mais organizado, né? Então as duas primeiras colunas foram copiadas aqui na frente, né? E eu começo a fazer os cálculos. Os cálculos são muito parecidos com aquela conta que a gente fez na aula anterior, né? Do determinante de ordem 2. Então, naquele momento, eu falei para vocês que se a gente queria resolver um determinante de ordem 2, bastava multiplicar a diagonal principal e depois subtrair o produto da diagonal secundária. Aqui, nós vamos ter uma diagonal principal, ó, que é essa daqui, né? O A11, A22, A33 aqui. E vamos ter também duas diagonais, olha, essa e essa, que são paralelas à diagonal principal. Então, nós vamos ter, na verdade, três diagonais paralelas, olha, tá vendo? Para a gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto delas, tá? Ó, vou multiplicar aí as três primeiras diagonais, e em seguida eu vou virar para o outro lado, né? Como a gente fazia aqui no determinante de ordem 2, vou fazer os produtos das diagonais, olha, tá vendo? Que estão viradas para o outro lado, né? Essa daqui é chamada diagonal secundária, né, da matriz, e vou pegar as paralelas a ela também e vou multiplicar também. Só que a regrinha é a mesma que a gente usou lá para a segunda ordem, né? Então, enquanto que a primeira diagonal era só o produto que me interessava, então do jeito que dava o resultado eu marcava, né? Se dava positivo eu deixava positivo, se dava negativo eu deixava negativo. Na diagonal secundária, o que dava, eu tinha que trocar o sinal para marcar. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui, ó. Então, essas três diagonais aqui, ó, que são as três últimas que eu vou fazer, o que der de resultado, eu vou trocar o sinal para marcar, tá? Então, esse menos aqui que aparece, na verdade é isso, é trocar o sinal desses números aqui, desses três últimos números que eu vou encontrar.
Bom, e aí no final eu junto todos esses elementos aí, todas essas contas aí, e acho o determinante da matriz. Vou mostrar então esse processo para vocês, né? Com exemplos. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então esse primeiro exemplo ele só está mandando eu resolver esse determinante. Então olhei para o determinante, vi que é um determinante de matriz de ordem 3, ó, 3 linhas e 3 colunas. Vou utilizar a regra do Sarrus, né, para poder resolver. Bom, primeira coisa então, copiar as colunas. Primeira coluna 1, 4, menos 2. Vou colocar aqui, ó, 1, 4, menos 2. Segunda coluna, menos 3, 2 e menos 1. Vou colocar aqui também, menos 3, 2, menos 1. Tomando sempre cuidado para não esquecer de nenhum sinal, não copiar nada errado, né? Porque senão eu perco o exercício já na hora de copiar, tá? Então, ó, copiar da primeira coluna e a segunda colunas. Agora eu vou fazer as contas, olha lá. A primeira conta, então, vou marcar aqui, vou usar uma cor diferente, vou botar um vermelhinho aqui. Olha, a primeira parte que eu vou fazer são, né, essas multiplicações aqui, ó. Né, a diagonal principal, que é 1, 2 e 3 aqui, e as paralelas a ela aqui, ó. Essa e essa que são paralelas. Então, essas três primeiras contas, o resultado que der, eu vou deixar. Do jeito que der, eu vou deixar. Né? Vamos fazer a continha aqui. Tá? Antes de fazer a conta, eu queria mostrar duas observações para vocês relativas à multiplicação de números, né, com sinal assim. Acho que são duas observações que às vezes interessam para vocês. Tá? A primeira observação é quanto ao sinal, pessoal. Imagina que eu tenha assim, ó, uma multiplicação para fazer desse tipo, ó. Vários números 1 aí, mas com sinais diferentes, ó. Vou colocar assim, fazer bastante, ó. E mais um aqui, por exemplo. E quero saber quanto vai dar o resultado dessa multiplicação. Bom, eu sei que quando eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai ser 1, né? Mas, na verdade, a única dúvida poderia ser o sinal, né? Mas que sinal que vai ser essa resposta? Então, muita gente se preocupa em acertar o sinalzinho, fazer a regra de sinal, e vai fazendo uma a uma. Então, menos e menos aqui é sinal igual, fica mais. Aí mais com mais vai dar mais, com mais vai dar mais, com menos vai dar menos. Então, é possível a gente fazer dessa forma, mas dá muito trabalho. Uma forma mais fácil da gente pensar na regra de sinal é a seguinte: toda vez que a gente juntar, a gente agrupar dois sinais e menos, eu vou ter um número positivo. Então aqui, ó, menos e menos, né? Ó, quando eu agrupo aí dois sinais de menos, o resultado é positivo. Então vejam, ó, se eu agrupar esses dois aqui também, eu tenho um resultado positivo. E aí vai ficar quase tudo positivo, ó, esses positivos, né? Já estavam positivos, esse daqui ficou positivo, mas sobrou um negativo aqui, ó. Quando sobra um negativo na hora de fazer esse agrupamento, meu resultado final fica negativo. Né? Agora, se eu tivesse mais um negativo, por exemplo, tivesse aqui, ó, vezes menos 1, mais um menos 1 aqui, poderia agrupar esses dois, olha, e fazer mais um positivo, e aí eu não teria nenhum negativo mais na minha conta, e aí o resultado ficaria positivo. Né? Então, o que a gente percebe é que numa multiplicação com muitos termos, interessa para a gente contar a quantidade de negativos que a gente tem nessa multiplicação. Na verdade, eu só preciso fazer isso para definir o sinal do resultado. Se eu tiver uma quantidade par de números negativos, é porque quando eu for agrupar, não vai sobrar nenhum negativo e o resultado vai ser positivo. Se eu tiver uma quantidade ímpar de números negativos, na hora do agrupamento aqui 2 a 2, vai sobrar um negativo e aí o meu resultado vai ser negativo. Então eu só preciso olhar isso. Quantidades pares de negativo, né, dá resultado positivo, e quantidades ímpares de negativo dá resultado negativo. Então fica fácil olhar para essas multiplicações, por exemplo, essa primeira aqui, eu não tenho nenhum negativo, então é zero. Vamos considerar que zero é par. Então, se eu considerar dessa forma, aqui isso aqui é positivo, quantidade par de negativo. Aqui também eu tenho uma quantidade par de negativos, 2 menos, tá vendo? Também vai ser positivo. E aqui eu tenho uma quantidade ímpar de negativos, só tenho um negativo. Então vai dar negativo essa continha aqui.
Percebe? Então, eu não preciso me preocupar com aquela regra de sinais. Basta ver se a quantidade de negativo é par ou é ímpar. Né? E aí eu defino um sinalzinho. Tá bom? Isso é uma observação que eu acho que é importante para muita gente aí. E uma segunda observação é a seguinte, ó, vamos imaginar que eu tivesse que multiplicar vários números, ó, 2 vezes 3, vezes 5, vezes 0, vezes 4, vezes 10, vezes 15, vezes 20, vezes 50. Quero saber o resultado disso daí, né? Então, pessoal, eu não preciso nem pensar muito aí, o resultado disso é zero, né? E por que é zero? Porque no meio de toda essa conta aqui eu tinha um zero como fator da multiplicação. E toda vez que eu tenho um zero em qualquer lugar da minha multiplicação, ele vai acabar zerando tudo. Né? Faço aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes nada é nada. E depois daqui, nada vezes 4 é nada, vezes 10 é nada, vezes 15 é nada. E aí vou ter sempre zero, né? Por que eu estou colocando essa observação? Porque quando a gente estiver fazendo essa continha do determinante, se aparecer um zero em qualquer posição da diagonal, qualquer uma, qualquer lugar aqui, toda essa linha que eu ia multiplicar, eu não preciso mais multiplicar, porque vai dar zero, e esse zero vai ser adicionado aqui, então, na hora de adicionar o zero, ele não vai mudar nada, né? Então, eu nem preciso olhar para uma linha que tenha zero, não preciso nem fazer as linhas que tem zero, né? Elas se anulam e a gente não precisa usar, tá bom? Então, essas são duas observações que eu acho que são importantes para o nosso cálculo, para simplificar. Agora, vamos lá para a nossa conta, então. Gente, ó, a primeira diagonal, olha, 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6, vai dar mais 6, e eu vou anotar aqui, ó, mais 6. A segunda diagonal, 3 vezes 4 é 12, vezes 2 é 24, e 2 sinais de menos fica menos, desculpa, fica mais 24. Né? Então, vou colocar aqui mais 24. Esse aqui é um 4, hein, pessoal? Depois, a terceira diagonal, 2 vezes 4 é 8, vezes 1 é 8. Tem um sinal só de menos, então é menos 8. Quando eu termino de fazer as três primeiras diagonais, agora eu passo para a segunda, né? Para a segunda parte, ó, que é essa diagonal, essa e essa. Tá vendo? Então são as diagonais com 3 elementos também. Tá vendo? Essas linhas inclinadas com 3 elementos viradas para o outro lado. Não importa a ordem, se eu vou começar a fazer daqui de trás para frente ou de frente para trás, não importa, tá? Preciso fazer essas 3 contas. E agora eu tenho que me lembrar de, na hora de fazer a conta, né? Terminei a multiplicação, o resultado que dá eu tenho que mudar o sinal para marcar, isso é muito importante. Vamos começar daqui de trás, olha. Então 3 vezes 3 é 9, vezes 4 aí é 36, né? Aqui, ou 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Isso aqui é menos 36, por causa desse menos aqui. Mas eu vou colocar aqui mais 30. Eita, tá vermelho. Eu vou colocar aqui mais 36. Tudo bem? Essa daqui também, ó. 1 vezes 4 é 4, vezes 1 é 4. Era para ser menos 4, por causa desse menos. Mas eu vou colocar mais 4. E 2 vezes 2 vezes 2 aqui dá 8, era para ser menos 8 por causa do menos, mas eu vou colocar mais 8. Tudo bem? E aí, feito isso, agora é só juntar tudo, pessoal, e achar o determinante, tá? Nessa hora de juntar também, uma forma que eu acho que é fácil de fazer é juntar tudo que tem mesmo sinal primeiro. Então eu junto todos os positivos, junto todos os negativos, e depois eu tiro um do outro para terminar. Bom, nesse caso ficava mais fácil cortar esse mais 8 e esse menos 8, né? Ficava mais fácil ainda, ficava, né? Mas eu vou fazer da forma que eu falei primeiro, vou só somar tudo, olha. Então 24 com 36 aqui é 60, né? 60 com mais 6 e 4, 10 aqui, 70, 78 positivos. E de negativo eu só tenho 8. Então isso aqui dá 70, né? Esse é o determinante, pessoal. Bem simples, né? Calcular o determinante de ordem 3. Então a gente copia as duas primeiras colunas, né? E depois a gente faz as multiplicações das diagonais. As 3 primeiras diagonais, o que dá eu marco. Ó, se deu positivo, marquei positivo. Se deu negativo, marquei negativo. Né?
E depois, quando eu viro para o outro lado, ó, vou fazer essas outras 3, o que dá, eu mudo de sinal para marcar. Então, a primeira dava menos, eu marquei mais, a outra dava menos, marquei mais, a outra dava menos, marquei mais. Né? Sempre começo a conta do primeiro elemento da matriz. Então, se orientem por ele, tá? Começa sempre daqui, nunca começa para o outro lado, hein? Começa sempre desse primeiro elemento. E aí a gente não erra, pessoal, não tem segredo, tá? É isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Vou mostrar um segundo caso, parecido com aquele da aula anterior também, né? Onde eu vou descobrir esse número que está escondido aqui no determinante. Esse exercício ele manda eu encontrar os valores de x que anulam o determinante. Né? O que significa anular esse determinante aqui? Os números que eu coloco aqui e quando eu faço a conta dá zero. Né? Então, quando ele fala que anula o determinante, significa que vai dar zero esse determinante. Bom, ele poderia ter colocado qualquer valor, né? Falado qual é o x para que o determinante seja tanto. Eu colocaria o valor aqui também e ia resolver isso daí. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos usar o mesmo método, só que eu vou precisar... Esse é acho que o único problema desse método, né, da regra de Sarrus aí, é de ter que copiar essas duas colunas aqui, e quando eu já tenho alguma coisa marcada, às vezes a gente tem que copiar de novo o determinante. Né? Durante as aulas aí, a gente vai conversar também sobre um outro método que eu considero melhor, aí, mais eficiente, mais rápido de se fazer esse mesmo cálculo aqui, tá? A gente conversa sobre ele aí, e talvez vocês até prefiram, né, usar, mas por enquanto vamos pensar nesse formatinho aqui, nessa mecânica. Né? Vamos lá? Eu vou copiar então de novo aqui a matrizinha. Olha, x23 menos 1 x4 menos 3 0 1 e só coloquei aqui de novo porque eu precisava de um espacinho para colocar aqui, né? O x e o 2, o menos 1 e o x, o menos 3 e o 0. Bem? Então, ó, copiei as duas primeiras colunas novamente aqui. E agora eu vou fazer, então. Né? Lembrando que o resultado disso tem que ser zero. Né? É isso que ele está afirmando aí no exercício. Vamos lá? Começo pelas 3 primeiras diagonais. Ó, vou fazer essa e essa primeira. Vamos lá? Então, fazendo a continha, eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, a primeira multiplicação x vezes x é x ao quadrado. Depois, na segunda multiplicação, 2 vezes 4 é 8, vezes 3, 24, dá menos 24. Na terceira coluna, olha aqui, ó, na terceira linha vai ter um zero aqui, eu nem faço essa conta, tá vendo? Isso aqui é zero, se eu quiser colocar mais zero aqui, isso não vai mudar nada, né? Então, nem vou fazer. E aí eu vou para o outro lado, não é? Então, vou fazer agora aqui, ó, essa e essa. Então, ó, essa primeira aqui, 2 vezes menos 1 aqui dá menos 2, né? Só que na segunda parte eu troco de sinal, então, ó, menos 2 vai ficar mais 2, opa, vermelho, mais 2. Essa segunda aqui, ó, daria 4x vezes nada é nada, tá vendo? Nem preciso fazer. E essa daqui, né? 3 vezes 3 é 9, aqui é menos 9x, mas eu vou marcar mais 9x. E isso tudo é igual a zero, porque ele fala aqui que o determinante vai anular, né? Vai dar zero, tá bom? Arrumando aqui os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado mais 9x menos 22, né? Igual a zero. Agora eu só preciso resolver essa equação do segundo grau para encontrar o valor de x. Eu vou encontrar duas respostas, né, possíveis para o x. Vamos usar a Bhaskara para resolver então agora. Olha, x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, né, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então, essa seria a continha usando Bhaskara, né? Lembrando que
o A dele aqui é 1, né? Que o B é o 9, que o C é o 20, menos 22, né? Então, fazendo a continha aqui, eu tenho 4 vezes 22, isso é 88 positiva, tem 2 menos, né? 88 com mais 81 aqui é 169. E o 169 tem raiz exata, a raiz é 13. Então, beleza, duas saídas aqui, duas respostas possíveis. Olha, se eu fizer menos 9 mais 13, né? Isso aqui dá 4, dividido por 2 é 2. A resposta é o 2. Se eu fizer menos 9 menos 13, vou ter menos 22, dividido por 2 dá menos 11. Então, terminamos o exercício aí. E esse x, então, ele pode ser o 2. Se eu colocar 2, 2 aqui, né, 2 e 2 e fizer essa pontinha, o determinante vai ser mesmo 0. Mas também pode ser o menos 11. Se eu colocar o menos 11 aqui no lugar dos 2x e fizer a continha, também vai dar 0. Tá? Então, essa é a resolução aí desse segundo exemplo. E é isso que eu queria contar para vocês hoje, gente. Tá? Os exercícios são os exercícios do livro, da página 83. A gente já tinha feito alguns, né, que eram de ordem 2, e agora nós vamos fazer os de ordem 3 que tem nessa página. Então, os números são exercício 32, o 37 também inteiros, né, 32 e 37 inteiros, e o 35 e 36 a gente vai fazer a letra B, porque a letra A já está feita, né? Já fizemos na aula anterior, tá bom? Então, essas são as atividades aí para entender, né? Para treinar aí e entender bem a regra de Sarrus, tá? A regra mais utilizada aí para resolução de determinantes de ordem 3. Bom, treinem bastante esse processo para não ter, né, erro. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz, vai diminuindo aí a quantidade de erros, né? E isso é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.